Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 23 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. A terça-feira que começa com os ativos de risco no geral sem uma tendência definida, sem uma tendência clara. E quando a gente olha também para o contexto internacional, para o contexto global, não temos aí grandes alterações. Mercado que ainda segue no aguardo das evoluções aí das tratativas envolvendo a dívida nos Estados Unidos, levando em consideração que uma importante reunião aconteceu ontem sobre esse tema, entre o presidente norte-americano e o presidente da Câmara, mas que acabou terminando aí sem que os dois tenham chegado a um acordo. O presidente da Câmara nos Estados Unidos disse que ele deve conversar diariamente com o presidente americano, Joe Biden, até que os dois cheguem a algum acordo, a um entendimento, embora ele tenha enfatizado aí que o Partido Republicano não vai concordar aí com mudanças tributárias. Assim, pessoal, esse tema continua a ser, na minha opinião, o maior risco de curto prazo, em que os efeitos, desse impasse acabam prejudicando aí principalmente as taxas de juros mais curtas nos Estados Unidos, que bateram aí o seu patamar mais alto em alguns anos, tá? Diante dessas dúvidas sobre a conclusão deste evento. Lembrando, tá? Essas negociações, elas estão aí há 10 dias, ou seja, do dia 1º de junho, que poderia ser a primeira data em que os Estados Unidos poderiam entrar num default. E isso, obviamente, traria grande volatilidade para os mercados globais. Por conta disso, pessoal, e obviamente sem grandes novidades, a gente observa nesta manhã, então, os futuros norte-americanos operando aí de lado, mas com, digamos assim, um leve viés baixista. S&P futuro caindo 0,02, Dow Jones caindo 0,05 e a Nasdaq caindo 0,04. Quando a gente olha para as bolsas europeias, nós temos um movimento de alta para a Bolsa de Londres, que sobe 0,30, mas a Bolsa francesa cai 0,73 e a Bolsa alemã queda de 0,16. A novidade que nós temos em relação à Europa é que, no caso, a gente teve dados aí sobre a zona do euro, ela que ainda continua a ser bastante prejudicada pelo aperto monetário. Nós tivemos a divulgação nesta manhã do PMI do setor industrial, que ele acabou tendo um movimento aí de baixa, passando aí para um território contracionista, esse número também que veio abaixo das expectativas. O PMI de manufatura, então, que caiu de 46 para 44,6 pontos, enquanto o indicador de serviços subiu aí para 55,9 pontos. Importante dizer, pessoal, que essa diferença entre os dados de atividade industrial e a atividade de serviços é um tema que com certeza deve ser aí bastante explorado pelos investidores nas próximas semanas, tá? Por hora, o setor de serviços ele acaba sendo aí muito mais relevante nas economias do mundo, ele que vem ditando essa dinâmica de crescimento no ano de 2023, mas a grande dúvida que fica é a seguinte: uma atividade de serviços fortalecida significa dizer que os índices de inflação, principalmente os núcleos que a gente vem comentando aqui, eles ainda devem se manter resilientes. Até quando, isso vai perdurar? E lembrando, tá, como eu já disse também para vocês ontem, o remédio amargo que pode impactar nessa inflação aí de serviços futuramente, infelizmente, seria o quê? Um aumento da taxa de desemprego. Então vamos ver como que a economia global vai lidar aí diante dessa situação. Beleza? Sobre a agenda macroeconômica nos Estados Unidos para hoje, nós temos o PMI de manufatura e de serviços, que vai ser divulgado às 10h45, e às 11 horas da manhã a gente vai ter dados sobre vendas de casas novas. Logo no início da manhã a gente vai ter aí o dirigente do Fed de Dallas discursando, e obviamente que o mercado vai ficar de olho aí em possíveis pistas sobre as próximas decisões aí do Banco Central norte-americano. Sobre as commodities, pessoal, a gente acaba tendo mais um dia negativo para o minério de ferro, quarta queda consecutiva. Esse movimento acontece diante da percepção do mercado em relação a uma lenta recuperação da economia chinesa, tá? Que, como eu comentei com vocês no início do ano, acreditávamos bastante nesse processo, mas que ele passaria aí por bons e por maus momentos, né? Não seria, digamos, uma linha tênue. E é o que está acontecendo no momento, tá? Esses dados
acabam vindo um pouco mais fracos do que as expectativas do mercado, o que acaba pressionando aí o minério de ferro e bem como outras commodities metálicas. O cobre recua 0,89, o níquel cai 1,35% e, no caso, o único que se salva aqui nesta terça-feira é o petróleo, tá? O petróleo que segue renascendo aí das cinzas, alta de 0,82 neste momento, contrato negociado em Nova York, o WTI, na faixa ali dos 72, quase 73 dólares o barril. Outros indicadores, pessoal, índices que a gente acompanha aqui. Sobre as bolsas asiáticas, tivemos um dia um pouco mais negativo. Bolsa de Xangai, queda de 1,5%, Bolsa de Hong Kong, queda de 1,25%, Bolsa japonesa, aí, queda de 0,42%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1%, mas ainda numa região super tranquila, na faixa dos 17,37 pontos. O dólar index DXY sobe 0,36, apoiado, na minha opinião, por essa queda aí dos metais industriais, né? Commodities cai, petróleo sobe. O dólar sobe, né? A única exceção acaba sendo aí mesmo o petróleo. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, por conta, né, desse impasse envolvendo a dívida americana, sobe 0,83 a 3,75. Bitcoin subindo 1,7 a 27.300 dólares a unidade. Bom, pessoal, sobre Brasil, a gente acabou tendo destaque ontem para a divulgação do relatório Focus, tá? Ele que acabou trazendo o primeiro recuo um pouco mais expressivo aí nas expectativas de inflação. Pessoal, isso é fundamental, tá, para esse processo aí de decisão que envolve, né, uma eventual queda da taxa de juros aqui no Brasil. Além disso, pessoal, segue no radar a questão envolvendo o arcabouço fiscal. Expectativa aí de que líderes se reúnam hoje, né, para definição se a votação do arcabouço será hoje mesmo ou amanhã. O arcabouço fiscal que vai passar por alguns ajustes para tentar eliminar a percepção aí de que a proposta cria espaço para que o governo gaste mais nos próximos anos, tá? Essa foi uma frase, né, que foi trazida aí num jornal envolvendo, né, a citação aí de Fernando Haddad e o relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado. Maior foco aí da pressão na Câmara, então, está em um dispositivo inserido aí pelo Cajado, que fixou aí uma alta real de 2,5% nas despesas em 2024. E para tentar, né, dar uma ajudinha nessa votação, o governo acabou liberando 1,2 bilhão de reais após uma pressão aí no Congresso, né, num momento aí que o Planalto enfrenta aí um teste de fogo para saber aí como que vai ser a votação do arcabouço fiscal. Beleza? Além disso, pessoal, nós acompanhando aí o noticiário, foi divulgado aí um estado de emergência zoossanitária por conta de uma gripe aviária. Vamos ver, pessoal, porque se isso realmente avançar, eu vejo que é negativo, né, e de impacto para a Bolsa, as empresas de frigoríficos, acho que principalmente a BR Foods e a JBS, podem ser impactadas por esta notícia, tá? Então fiquem atentos. E falando em noticiário corporativo, a gente teve a Oi divulgando o seu resultado do quarto trimestre de 2022, tá? Ela que divulgou uma receita líquida de 2,6 bilhões de reais, uma queda de 42%. A dívida líquida da operadora caiu 41%, né, na comparação anual, mas mesmo assim, pessoal, foi um prejuízo aí bastante significativo. Vamos ver aí como que o mercado vai repercutir. Lembrando, tá? A empresa já está em recuperação judicial e esse tema, na minha opinião, acaba sendo até mais significativo do que o resultado da companhia, que todos já sabem que vai ser algo negativo. E por fim, a gente teve a Suzano, ela que anunciou um aumento dos preços da celulose de fibra curta para os seus clientes asiáticos em 30 dólares por tonelada. Esse preço que vai ser válido a partir do mês de junho deste ano, né, o próximo mês. Esse aumento acaba acontecendo diante de uma maior reposição dos estoques de clientes de celulose na China e também com produtores aí, integrados de celulose e de papel, mostrando maior interesse na compra da commodity. Então isso acabou fortalecendo aí esse ajuste de preços. Na minha opinião, deve sim ter uma repercussão positiva aí para as ações da Suzano. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês em termos de noticiário global, dos temas, né, das narrativas que a gente já segue acompanhando, pouquíssimas novidades. Segue ainda um impasse envolvendo a dívida norte-americana. E aqui, todos de olho aí sobre como vai ser esse primeiro teste aí do governo envolvendo a votação do arcabouço fiscal.
Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.